Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade. Na aula passada, nós estávamos estudando a respeito da formulação para a dinâmica dos fluidos e nós chegamos a mostrar para vocês aí o teorema do transporte de Reynolds. A gente faz uma rápida revisão. Aqui está o teorema. Na sua forma geral, onde nós utilizamos uma propriedade extensiva B genérica e uma propriedade B intensiva também genérica. Quando nós particularizamos o teorema para a segunda lei de Newton, para referenciais não inerciais, aí nós vamos obter, no lado esquerdo, B vai ser a quantidade de movimento linear, a B será a quantidade de movimento linear. Então, a taxa de variação da quantidade de movimento linear pela segunda lei de Newton são as forças externas, que estão aqui. Forças externas. E nós dividimos em força de campo e força de superfície. Isto aqui é a parcela de correção, porque a segunda lei de Newton só pode ser aplicada para sistemas inerciais. Quando a gente tem um sistema não inercial, aí aparece o conceito de aceleração relativa para corrigir o olhar distorcido do observador não inercial. Então, este é o modelo para a aceleração relativa, que depende do vetor R, do vetor ômega, do vetor V e do vetor R'. E nós vimos numa figura quem são esses entes. Né? Essa figura. Temos aqui, então, o observador inercial. Observador inercial. Temos, tendo em vista a generalização da dedução, nós temos dois observadores não inerciais, um que está no centro da Terra e outro que está em um problema qualquer, problema físico do nosso interesse. Então, nós vimos que o vetor R grande posiciona de forma inercial este sistema de eixos não inercial. O vetor R tio igualmente posiciona este observador não inercial de forma absoluta. E a gente pegou uma partícula genérica, uma partícula de fluido qualquer, dentro do volume de controle de nosso interesse, que é o volume ômega invertido, volume de controle, que circunda toda a Terra. Essa partícula de fluido, então, é genérica, e o vetor R', posiciona para um observador que está no centro da Terra essa partícula genérica. Então, veja que o vetor R' vai varrer todo o volume ômega invertido. E o vetor R' tio tem um papel similar, só que para o observador que está no problema. E temos as velocidades dessa partícula de fluido, a velocidade V, que é vista por esse observador, e a velocidade V tio, que é vista por este observador. E temos ainda a posição absoluta da partícula de fluido, com o vetor S. Então, nós podemos fazer uma soma vetorial e obter que S é igual a R mais R'. R mais R'. Ou ainda, o vetor S é R tio mais R tio. Tá? Depende do observador que nós estamos olhando. E com essa soma aqui, nós vamos deduzir quem é exatamente a aceleração relativa. Nós ventilamos ontem, na aula passada, mas que lá no capítulo 2 nós temos essa dedução em detalhe. Então, vou pedir para que vocês leiam isso para complementar a nossa exposição. Bom, então, dito isso, nós temos então aqui o desenvolvimento da dedução,
da formulação diferencial para um observador absoluto, usando o teorema do transporte de Reynolds. Então, nós usamos, aqui nós decompusemos a integral, uma integral de volume, uma integral de superfície. Aqui nós temos uma integral de volume, aqui também uma integral de volume, mas aqui temos uma integral de superfície. Então, nós usamos dois teoremas. O primeiro deles foi o teorema da divergência, que permite a gente converter uma integral de superfície em uma integral de volume e vice-versa. E usamos também o teorema de Leibniz para pegar este operador derivada ordinária e trazer para dentro na forma de uma derivada parcial. Então, é isso que nós fizemos e colocamos todos os termos em um só lado da equação. Aparece, então, aqui a aceleração relativa, o termo da derivada parcial, que é quando eu passo isso aqui para dentro, está aqui. O termo relativo a essa integral de superfície, quando eu aplico o teorema da divergência, vou converter a integral numa superfície gama para a integral do volume, que é circunscrito pela superfície gama. Vai ficar, então, divergente de VV, de ρVV, que é esse termo aqui. Aí temos a força de campo, que já era integrada no volume, e aqui converto essa integral de superfície numa integral de volume. Vai sobrar, então, o divergente da força de superfície. Divergente da força de superfície, o elemento de integração de ômega, e isso é igual a zero. Bom, e aí nós dissemos que a gente vai utilizar um outro teorema, que é o chamado teorema da localização. O teorema da localização diz o seguinte, que se eu tenho uma integral sobre um volume genérico, volume qualquer, de uma função f, dv, e se essa integral é nula, e se esse volume, então, é genérico, então a única solução para essa equação é que f seja nulo. F seja nulo. Isso é o que garante, então, o teorema da localização. E, em consequência, o integrando desta integral que aqui está é nulo. Portanto, eu posso isolar a força externa. Aqui está a força externa, que engloba a força de superfície mais a força de campo. E isso vai ficar igual, então, aos demais termos, que é ρA relativo, d de ρV dt, que é igual ρA relativo, dv dt. Eu pude tirar o ρ de dentro dessa derivada usando a equação da continuidade. Isso também está demonstrado lá no capítulo 2. E o A relativo, que é dado por esta expressão. Né? Lembra que se eu pego aquela soma vetorial, derivo uma vez no tempo, obtenho a velocidade. Derivo duas vezes, obtenho a aceleração. E é essa expressão que aqui está. Que eu posso também desmembrar ainda esta parcela e faço isso, escrevo isso de uma forma mais estendida. Pode aparecer, então, das duas formas. Então, pessoal, concluímos, então, que a força externa fica igual a ρ ddt de v de x, y, z, que é a velocidade, aqui é a velocidade do sistema de eixo não inercial, e o produto vetorial ômega r mais a velocidade da partícula vista pelo observador não inercial. Mas isso aqui é exatamente a velocidade absoluta, né? A velocidade vista pelo observador inercial. Então, nós chegamos à conclusão que a derivada, ρ vezes a derivada total da velocidade absoluta, é igual à força externa. A força externa, nós podemos agora escrever como sendo uma força de campo gravitacional, mais uma força que é o divergente de sigma, onde o sigma é bem conhecido nosso, né? O sigma absoluto, vai ficar igual a menos o gradiente da pressão, vezes sigma, na verdade, vai ficar igual.
igual a menos a pressão vezes o tensor identidade, e mais tensor tal, que é o tensor das tensões viscosas. Mas isso nós vamos utilizar logo mais quando a gente for fazer o fechamento. Essa equação que aqui está, então, pessoal, é a chamada equação de Cauchy. Equação de Cauchy para um observador absoluto. Por isso que aparece aqui o sigma absoluto e a velocidade absoluta. E essa é uma equação aberta, porque nós não conhecemos quem é o sigma. O sigma terá que ser fechado posteriormente. Por enquanto, nós vamos manter assim. Então, aqui nós temos a chamada equação de Cauchy. Tudo bem? Só uma revisão do que nós vimos na aula passada. Bom, agora, para a gente ter um modelo completo, nós precisamos de estabelecer também as condições de contorno. Mas vamos escrever aqui o modelo completo, que é dado com a equação da continuidade, a equação de Cauchy, que representa um balanço de quantidade de movimento linear, a equação da continuidade também representa um balanço de massa, e se nós usamos o próprio teorema, e agora particularizamos a propriedade B como sendo a energia térmica, nós vamos, então, deduzir de forma similar ao que nós fizemos para a equação, para deduzir a equação de Cauchy, nós vamos deduzir a equação para a energia térmica, balanço de energia térmica. Está aqui, a equação de balanço da energia térmica. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso como exercício. Repitam o procedimento que nós fizemos para a equação da continuidade e para a equação de Cauchy. E deduzam a equação da energia térmica, a equação de balanço para a energia térmica. Bom, observem, pessoal, que nós temos aqui vários termos nessas equações, e é importante nós interpretarmos isso. O que significa fisicamente cada um dos termos dessas três equações de balanço. Isto é importante porque, para a gente perceber que cada operador matemático, ele representa um dado efeito físico. E ao longo do curso, vocês vão ver que nós nunca vamos trabalhar a matemática de forma isolada da física. Por isso nós temos lá no livro, né, que é um livro de conteúdo de análise física e modelagem teórica. As duas coisas andam juntas. Bom, então, eu posso interpretar cada termo dessas equações. Vamos fazer isso juntos para vocês participar? Então, eu gostaria que vocês me dissessem o que significa esse termo da equação da continuidade. O que significa fisicamente esse termo? Tá? Qualquer um de vocês, fiquem à vontade. Pode falar o que vocês pensam, não tem problema, nós vamos discutir, vamos conversar e vamos chegar a um consenso. O que vocês entendem fisicamente com esse termo da equação da continuidade? Esse termo tracejado, professor? Exatamente, esse termo tracejado, que é o dρ/dt. O primeiro termo, a equação da continuidade tem dois termos, né? Então, o primeiro, dρ/dt. Qual é o significado físico desse termo? Ele significa a variação temporal da densidade do fluido em questão. Isso. Então, olhando o termo, né? Quem foi que respondeu, Pedro? Foi o Dário, professor. Oi, Dário. Que o Dário respondeu, então, que isso representa a taxa de variação ou a variação temporal da massa específica pelo tempo, né? Bom,
Então, vejam que, como essa é uma equação diferencial, todos os termos que compõem uma equação diferencial representam alguma coisa em relação a que quantidade de matéria? Em relação a uma partícula, né? Uma partícula no sentido da hipótese do contínuo. Então, nós vamos pegar aqui uma partícula de fluido, que, se for cartesiana, tem volume dx, dy, dz. Então, é uma partícula no sentido da hipótese do contínuo. Ela tem que ser tão pequena que vale as hipóteses do cálculo diferencial e integral, e ela tem que ser grande o bastante para que venha a valer a hipótese do contínuo. Tá? Quando nós fazemos um limite em mecânica do contínuo, o limite não pode ir a zero rigorosamente, senão nós perdemos a hipótese do contínuo. Então, vejam que, se eu lembro a origem dessa equação, lá no teorema, nós tínhamos uma integral, né, que representava a soma da massa no interior do volume de controle. E quando a gente aplica o teorema da localização, cai numa equação diferencial. Mas esse termo continua representando fisicamente aquilo que representava na forma integral. Então, se nós olhamos quanto de massa que tem aqui dentro, nós vamos ter que será ρ dx, dy, dz. Né? Isso é a quantidade de massa que está lá dentro dessa partícula de fluido, partícula de fluido. Bom, então, lembrando que nós tivemos que, num dado momento lá, dividir tudo pelo volume, nós ficamos, ao invés de ficar com um elemento de massa, dm, nós ficamos com a massa específica. Então, nós podemos interpretar esse termo que aqui está, ó, esse ρ, como sendo uma massa, só que é uma massa específica, porque está por unidade de volume. Então, o que nós temos ali, o d, ρ, dt, nós podemos dizer que representa a taxa de variação da massa contida na partícula de fluido. É uma partícula alimentar, dx, dy, dz é o seu volume, mas ela tem uma massa. E essa massa pode mudar com o tempo. Tá? É o que está dizendo a equação, ela pode mudar com o tempo. Mas ela só muda se este termo, se este segundo termo, for diferente de zero. Se ele for zero, então a massa contida na partícula não muda com o tempo. Então, o que justifica a variação da massa contida na partícula é esse segundo termo. Vocês lembram qual é a origem desse segundo termo, lá do teorema integral? Do teorema do transporte de Reynolds? Esse termo tem origem naquela integral de superfície. Ó. Integral de superfície de ρ, v, escalar dA. Isso representa um fluxo. Se eu pego lá um volume, eu tenho massa entrando, tenho massa saindo. Então, o fluxo líquido vai ser dado por essa integral. Quando eu converto essa integral usando o teorema da divergência, posteriormente eu uso o teorema da localização, nós chegamos, então, ao divergente de ρv. Então, o que representa fisicamente o divergente de ρv? Qual a opinião de vocês? O que representa fisicamente o divergente de ρv? Seria esse fluxo líquido de massa? Sim, é o fluxo líquido de massa, só que agora, pessoal, vejam bem, quando eu estou com a forma integral, eu tenho um volume finito de massa. Eu tenho massa entrando, tenho massa saindo, isso representa, então, essa integral, o fluxo líquido. Quando eu fiz toda a transformação com os teoremas, eu caí num operador diferencial, mas ele continua carregando o mesmo sentido físico. Então, o divergente de alguma coisa sempre vai representar um fluxo líquido de alguma coisa. Nesse caso,
ρv, observa, é massa sendo transportada por um campo de velocidade. Isso dá um fluxo advectivo de massa. Então, ρv é o fluxo. O divergente de ρv é o fluxo líquido. Então, o divergente sempre traz esse sentido de um fluxo líquido de alguma informação. Né? No caso aqui, é massa, porque eu estou fazendo o balanço de massa. Então, o que justifica a taxa de variação da massa contida na partícula é o fluxo líquido. E essa taxa de variação é igual a menos o fluxo líquido. Por quê? O fluxo líquido é o que sai menos do que entra. Então, se sai mais massa do que entra, a taxa de variação tem que ser negativa. Se sai mais do que entra, isso é positivo. Mas para a taxa ser negativa, por isso que a taxa é igual a menos o fluxo líquido. Ok? Então, o fluxo líquido de massa justifica a taxa de variação da massa contida na partícula. Isso é o balanço. Então, não precisamos falar de conservação de massa. Isso representa rigorosamente um balanço de massa. Porque se nós partimos para outros processos físicos do tipo, tem mudança de fase ou tem reação química, então, nessa equação vai aparecer um termo do lado direito que vai representar a transformação de massa. Eu posso transformar massa de oxigênio, combinando com outro tipo de componente químico e fazer aparecer água. E aí, massa não conserva mais. Mas os balanços são válidos. Eu posso fazer balanço dos componentes químicos. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui essa equação interpretada fisicamente. Se vocês quiserem entender melhor como que esse divergente representa o fluxo líquido, eu vou sugerir a vocês que façam a dedução da equação da continuidade usando a forma intuitiva. A massa que entra é ρu em x, a massa que sai é ρu em x mais ΔX, que é ΔX, da mesma forma em y e em z. Quando eu faço a diferença do que sai menos o que entra, né? ρu em x mais ΔX menos ρu em x, multiplico tudo isso pela área, ΔY, ΔZ, divido por ΔX e multiplico por ΔX, observa, apareceu o volume. E aqui aparece a noção de derivada. Quando eu faço o limite, quando ΔX tende a zero, entre aspas, aqui aparece então a derivada, que é d de ρu dx, que é uma componente do divergente. Se eu faço em y, vai aparecer d de ρv dx e mais d de ρw dz. Isso é o divergente. Então, a dedução na forma intuitiva nos leva também a essa noção física do que representa um divergente. Tudo bem? Vocês entenderam? Ok. Então, vamos olhar a próxima equação e interpretá-la fisicamente. Então, a próxima equação está aqui. Só que eu vou escrever isso aqui, olha, de forma estendida, porque aqui eu tenho a derivada material. Eu vou escrever isso aqui na forma estendida. Vai ficar ρ dv dt mais divergente de ρvv igual a ρg mais divergente de sigma. Bom, então, eu pergunto agora, o que representa ρ dv dt? Lembra, aqui eu posso, inclusive, reescrever, pessoal, vou reescrever isso aqui, olha, usando a equação da continuidade, eu posso levar o ρ para dentro da derivada ou para fora de forma exata matematicamente. d de ρv dt mais divergente de ρvv.
Bom, agora então eu pergunto para vocês o que representa esse termo. D de Rho V dt. O que representa fisicamente isso? Aqui nós chegamos à conclusão que é a taxa de variação da massa contida na partícula de fluido. E aqui, o que seria isso? D de Rho V dt. Qual o significado físico disso? Esse é outro termo de acúmulo, e aí, nesse caso, é a taxa de variação temporal do momentum naquela partícula de fluido. Exatamente, exatamente, né? Então, o ρ vezes a velocidade, observe que ρ é massa específica, nós podemos pensar em massa. Massa vezes velocidade é quantidade de movimento linear. Ou, como o Dário colocou, momentum. Só que aí, Dário, é bom a gente colocar um momentum linear, porque eu tenho também momento angular, tá? Que é quando eu faço lá a quantidade de movimento linear girando em torno de um eixo. Isso vai dar um momentum angular. Então, eu tenho os dois tipos. Sempre que eu me referir a esses termos, eu tenho que ser preciso e dizer quantidade de movimento linear ou momentum linear. Né? Jamais dizer momento linear, porque momento é outra história, é força vezes um braço. Né? Então, não confundir a notação. Então, observe que ρ vezes a velocidade é a quantidade de movimento linear. Isso está mudando no tempo. Com que taxa? ddt. Então, esse termo representa a taxa de variação da quantidade de movimento linear contida na partícula de fluido. Observa que a minha partícula está lá paradinha, né? Mas tem fluxo de quantidade de movimento linear através dela. Então, ao longo do tempo, a quantidade de movimento contida nela muda no tempo, desde que existam termos para justificar essa mudança. Né? Então, o que justifica a mudança da taxa de quantidade de movimento linear? Ou seja, não é mudança da taxa, aí eu estou sendo redundante. Né? Ou eu falo de mudança temporal, ou eu falo simplesmente de taxa, porque taxa já é uma mudança temporal. Né? Então, a taxa de variação da quantidade de movimento linear é justificada pelos demais termos, que é este termo e este termo. Todos eles justificam o fato que a quantidade de movimento linear contida na partícula está mudando no tempo. Então, o que representa esse termo? Divergente de ρ-VV. Divergente de ρ-VV. O que representa isso fisicamente? Sempre que a gente tiver dificuldade, a gente volta no teorema e vê qual é a origem desse termo. Nós vamos ver que a origem dele é o fluxo, é a integral de superfície, que é o fluxo líquido. Então, o divergente também vai representar aqui um fluxo líquido. De qual informação? Fluxo líquido de quê? Na equação da continuidade era fluxo líquido de massa, porque o balanço era de massa. Na equação de balanço de quantidade de movimento linear, o fluxo será também um fluxo de quantidade de movimento linear. Então, observe que ρ vezes a velocidade representa um fluxo mássico. Fluxo mássico vezes velocidade resulta fluxo de quantidade de movimento linear. Massa vezes velocidade. Fluxo mássico vezes velocidade. Fluxo de quantidade de movimento linear. Fluxo através de que mecanismo? Qual é esse mecanismo, pessoal? Como é que eu denomino esse mecanismo? Quando eu tenho uma informação que está sendo transportada pela massa em movimento.
O que é o nome disso? Seria a difusão? Advecção? Advecção. A advecção é o mecanismo de transporte de uma dada informação pelo fato que a matéria está se movimentando, transportando essa informação. Isso é o que nós chamamos de advecção. Então, o que nós temos aqui é fluxo líquido advectivo de quantidade de movimento linear. Então, se eu tenho quantidade de movimento linear que entra e que sai, a diferença vai dar o fluxo líquido. E isso justifica, em parte, essa taxa de variação. Essa taxa de variação justifica em parte. Por quê? Nós temos outros termos, né? Então, vamos agora interpretar os demais termos. Vamos partir para esse termo aqui, olha. Divergente de sigma. Divergente do tensor sigma. Vai ficar mais claro quando a gente modelar esse termo, esse sigma. Nós vamos ver que ele representa um fluxo difusivo de quantidade de movimento linear. Tá? Isso mais à frente vai ficar mais claro. Então, o sigma representa fluxo de quantidade de movimento linear através da superfície da partícula de fluido. O divergente de um fluxo, o que resulta, pessoal? Sempre assim. Divergente de um fluxo é o fluxo líquido. É a diferença entre o que sai e o que entra. Através de qual mecanismo? Este aqui é o mecanismo advectivo. Este aqui é o mecanismo difusivo. É um fluxo que é promovido porque existe um gradiente de um potencial associado à informação que está sendo transportada. O potencial para a quantidade de movimento linear se chama velocidade. A velocidade. Então, se você tem um ponto com maior velocidade que outro, as moléculas que migram de um lado para outro vai transportar a quantidade de movimento linear. E vai resultar num fluxo líquido. É a história dos caminhões que nós contamos em aulas passadas, eu imagino. Então, isto é fluxo líquido difusivo e isto é fluxo líquido advectivo. Se eu somo os dois, qual é o nome que eu dou para isso? Qual é o nome de difusão mais advecção? Convecção? Convecção, exatamente, convecção. Por isso, pessoal, não confundam, tá? Não confundam e quando ler nos livros, saibam separar isso, porque numa boa parte dos livros isso está incorreto. Né? Convecção é igual a difusão mais advecção. E com muita frequência nos livros, no lugar de advecção, utiliza-se a palavra convecção. E aí dá confusão, tá? Não tem dúvida que dá confusão. Tudo bem? Então, isto é difusão, isto é advecção, a soma dos dois é convecção. Ah, mas convecção não é só de energia térmica? Não. Convecção é de qualquer tipo de informação. Qualquer tipo de informação pode ser transportada pelos dois mecanismos, advecção e difusão. Portanto, qualquer tipo de informação pode ser transportada por um mecanismo global chamado de convecção. Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Então, falta agora a gente interpretar esse termo, Roger. Roger. O que significa fisicamente isso? Roger. Isso é um peso.
É o peso de uma partícula de fluido. É o peso da massa que está contida na partícula de fluido. Então, isso é uma força. Uma força externa. A força atua na massa, mas a sua origem é externa. E uma força externa, pela segunda lei de Newton, justifica a taxa de variação da quantidade de movimento linear. Justifica em parte. Vocês podem também interpretar, pessoal, esse termo aqui, olha, como força viscosa. São duas formas de olhar esse termo. Força viscosa e força de pressão. Mas, se eu olho para as moléculas migrando, eu posso também interpretar como fluxo de quantidade de movimento linear. Portanto, esse termo representa um processo de conversão de efeito gravitacional em efeito tipo quantidade de movimento linear. Uma taxa de variação da quantidade de movimento linear. Então, o campo gravitacional pode acelerar a partícula. É uma força externa. Ou posso imaginar que é um processo de conversão. Conversão de um efeito, de uma informação gravitacional em uma informação objeto do nosso balanço. Quantidade de movimento linear. Ok, pessoal? Então, vamos passar agora para a interpretação da equação da energia. Equação da energia. Energia térmica. Nós podemos ter balanço, nós vamos ver mais à frente, para qualquer tipo de energia. Então, está aqui. ρCp dt de tempo. Usando também a equação da continuidade, eu posso reescrever isso aqui como sendo d de ρCp t dt. Por analogia às interpretações precedentes, observe o que representa isso. ρCpt, mCp vezes a temperatura da energia térmica. Energia térmica. ρCp vezes a temperatura é energia térmica por unidade de volume, energia térmica específica. Portanto, esse termo representa taxa de variação da quantidade ρCpt, ou seja, da informação que é a energia térmica, contida em uma partícula de fluido. ρCpt é a quantidade de energia contida lá dentro. Isso muda no tempo. Com que taxa? Com essa taxa, ddt. Quem justifica isso? O fluxo líquido advectivo de energia térmica, o fluxo líquido difusivo de energia térmica. Se eu somo os dois fluxos líquidos, eu posso então falar de fluxo líquido convectivo de energia térmica. E ainda tem um outro termo, que é esse termo φ. Né? Esse termo φ. Se nós olharmos qual é a unidade do termo φ, qual é a unidade de φ, nós vamos encontrar watts por metro cúbico. Watts por metro cúbico. E esse termo, então, representa o processo de conversão energética, processo de transformação de energia cinética em energia térmica. Ele aparece aqui com um sinal mais. E a função φ é positiva, ela é estritamente positiva. Portanto, essa função representa um processo de conversão de energia cinética em energia térmica. Logo mais, ou dependendo da nossa dinâmica de hoje, na semana que vem, nós vamos mostrar a equação da energia cinética. E vamos ver que essa função φ aparece lá com um sinal negativo, mostrando a transferência de energia cinética para energia térmica. A conversão, melhor dizendo, de energia cinética em energia térmica.
Este é um processo que acontece na massa, no interior da partícula. Esse é um processo interno, tá? Converte energia cinética em energia térmica. Esse termo na literatura aparece com o nome de dissipação. Dissipação da energia, e só isso, dissipação da energia. Não podemos concordar com essa nomenclatura, uma vez que a palavra dissipação ela é ambígua, ela carrega, né, múltiplos sentidos, mas principalmente dissipar traz o sentido de desaparecer, tá? De acabar com uma dada informação. Nós podemos sim dissipar. Nós podemos dissipar, por exemplo, se eu olho para uma nuvem ao longo do tempo, nós vamos vendo que aquele ente nuvem vai sendo dissipada. Ela desaparece. Vamos ficar olhando lá para o céu por um tempo e nós vamos ver que aquela nuvem vai desaparecer. Então, a nuvem será dissipada, a nuvem. Mas naquela nuvem nós tínhamos energia térmica, energia potencial, energia cinética. Então, muitas informações que estavam sendo objeto, né, dos processos possíveis, que é acúmulo, transporte e conversão. Então, a nuvem será dissipada, mas as informações que estavam lá não serão dissipadas. Essas informações poderão ser acumuladas, transportadas e transformadas. Nada mais. Dissipar, não. Então, nós não usamos essa nomenclatura de dissipação, nós usamos a nomenclatura que representa a física. E o que acontece fisicamente? Que essa função φ está representando matematicamente? Conversão. É isso. Conversão energética. Então, a função φ, nós vamos chamá-la daqui para frente de uma potência específica de transformação energética pelos efeitos viscosos. E aí, para encurtar isso, a gente vai falar de uma potência de transformação viscosa, simplesmente, tá? Que representa, então, o que acontece realmente do ponto de vista físico. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, é Dário aqui. Ok, Dário. Sobre essa questão da nomenclatura, eu tenho a impressão que a nomenclatura dissipação ela ainda é bastante usada, você encontra bastante principalmente em relação à turbulência. Então, usando a analogia, por exemplo, da nuvem, que você usou para que uma nuvem se dissipa, dando origem a um outro estado, a água, a uma matéria em outro estado. Seria incorreto chamar de dissipação de energia cinética, já que ela vai dar origem a uma outra forma de energia térmica? Então, tudo bem, eu compreendo que dissipação de energia soa mal, já que a energia não vai sumir, ela vai se transformar de uma forma em outra. Mas mesmo dissipação de energia cinética seria incorreto nesse caso? Não vou colocar que é incorreto, Dário, mas que você pode ser mais preciso, né? E quando nós falamos de um processo de transformação, a palavra representa exatamente o que está acontecendo. Agora, se você fala de dissipação, observa que quando a gente dissipa a nuvem, eu não trago a ideia de que a nuvem está sendo transformada em outra coisa. Ela desaparece. A nuvem desaparece. Uma estrutura turbilionar em si, que nós podemos visualizar com um traçador, ela some. A estrutura turbilionar desaparece, ela vai ser dissipada, a estrutura turbilionar. Mas as informações contidas nela não serão dissipadas, serão transformadas. Essa é a ideia. Então, a palavra dissipação, que é muito utilizada na literatura, ela carrega esse sentido, né, de transformação.
só que, ao mesmo tempo, carrega também outros sentidos, por exemplo, de desaparecer. Então, para o aluno menos advertido, menos formado, ele é levado a pensar que a energia está sendo dissipada, quer dizer, a energia está desaparecendo, e não traduz a física, que é um processo de conversão. E se nós usamos também a palavra dissipação nesse momento, nós vamos ver posteriormente na modelagem da turbulência que a gente vai ser obrigado a carregar essa nomenclatura, dissipar. Sempre que tiver um processo lá de conversão de uma informação em outra, eu teria a tendência de usar a palavra dissipação. E aí nós chegaremos ao momento em que nós vamos ter que falar da dissipação da energia, que é a função epsilon. Né? Então, isso gera muita confusão. E para quebrar com esse paradigma, desde já, nós já vamos utilizar uma nomenclatura mais representativa da física, que é um processo de transformação. A literatura usa, sim, na literatura nós encontramos a palavra dissipação representando o processo de transformação. Mas, por que não utilizar diretamente o que é mais consistente? Transformar. O que está acontecendo fisicamente é um processo de transformação. Então, Dário, não é que está incorreto, mas carrega um sentido que pode gerar ruído na comunicação. Tá? Sobretudo quando a gente entrar no mundo da modelagem de fechamento da turbulência. E aí, nós vamos ver que, se a gente carrega sempre processo de transformação, esta nomenclatura, ela vale desde o início aqui nas equações primitivas, até as equações do tipo modelo das tensões de Rayleigh, que nós vamos encontrar dezenas de equações de balanço, com uma multiplicidade de termos, que a gente precisa dar interpretação física para eles. Quando eu falo dissipar, nós podemos pensar em algo que desaparece. Quando eu falo transformar, eu já dou a oportunidade da gente questionar. Está transformando? Sim. Transformando o quê em quê? Então, veja que é uma pergunta que nos leva a procurar entender o processo. Né? E isso fica consoante, fica fechado com a lei de Lavoisier, que nós colocamos a extensão dessa proposta de Lavoisier do ponto de vista de balanços. Ok, Dário? Então, não está incorreto, mas leva a uma comunicação ruidosa. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, então, fez a interpretação física, e essa não vai ser a última vez que nós vamos fazer isso, porque isso tem que ir fazendo parte do nosso entendimento. Nós vamos estar interpretando isso muitas vezes, tá? Faz parte do curso, que é esse aspecto, né, de análise física da matemática.